meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma correção do livro, né, que vai ser justamente agora do capítulo 17. Voltando já para a parte química, né, mais uma vez, e nós vamos falar justamente das transformações da matéria, ação versus reação, ok? Primeira questão que fala vai ser justamente o Investigue, que fala o seguinte: as reações químicas estão presentes em todos os seres vivos. O corpo humano, por exemplo, é uma grande usina química. Para iniciar os seus estudos sobre o assunto, pesquise exemplos de reações químicas que fazem parte do nosso metabolismo. Então, aqui tem alguns exemplos que vocês vão observar que nós acabamos estudando eles, tá bom? Primeiro, temos reações químicas em nosso metabolismo, quando retiramos energia dos alimentos que nós acabamos comendo, tá bom? Nós temos também quando o cérebro ele precisa processar milhões de informações que são enviadas através dos nossos neurônios, tá? Para comandar justamente novos movimentos, as nossas emoções também, nossas ações e várias outras coisas que o nosso corpo ele precisa realizar, tá bom? Então, isso são características de reações que acontecem no nosso corpo humano, ok? Vamos agora para o exercício sua memória, onde nós temos o quê? Classifica em fenômenos físicos e químicos os fenômenos representados nas figuras abaixo. Lembrando, fenômenos físicos são aqueles que você consegue reverter, que você vai ter a reação, mas você vai conseguir reverter. É o que você pode fazer, por exemplo, com uma folha. Se você pegar uma folha e amassar, ela vai estar amassada, ela vai mudar de estado, mas ela não vai deixar de ser folha, ela só vai ser uma folha amassada, tá bom? Já no caso do fenômeno químico, você não consegue reverter, é uma reação irreversível, tá bom? Lembrem também que os fenômenos químicos, eles também são chamados de reações químicas, ok? Exemplo que eu posso dar para vocês relembrarem, é justamente se você pegar esse papel amassado e queimar. Se você apagar esse fogo depois que teve dessa combustão do papel, você não vai conseguir transformar essas cinzas em papel novamente. Então, você não consegue voltar a ser o que era inicialmente, tá bom? Então, a partir disso, vamos ver aqui quais são os tipos de fenômenos que nós vamos ter. O amadurecimento aqui de uma banana, eu comentei com vocês, vai ser um fenômeno químico, tá bom? Ela madura, ela não pode voltar a ser verde. No caso aqui, da letra B, nós vamos ter a combustão, a queima de um determinado material. Dei o exemplo aqui agora para vocês, né? Vai ser um fenômeno químico. Na letra C, nós temos a ferrugem. O prego, ele vai poder enferrujar. É um fenômeno químico também, porque você não pode transformar esse prego enferrujado num prego ok. Na letra D, nós temos aqui a formação de estruturas de gelo, tá? Então, isso daqui, quando você tem o sol, ele pode derreter. E aí, o gelo, quando ele passa a ser água, você vai ter uma mudança de estado, do estado sólido para o estado líquido. Quando tem mudança de estado, você vai ter aí o exemplo de um fenômeno físico, tá bom? Você pode voltar a ter o gelo, isso é abaixar a temperatura. E a letra E aqui nós temos o quê? A efervescência, aqueles comprimidos que quando você coloca na água, eles começam a reagir, né, a borbulhar, vamos dizer assim, para você acabar ingerindo para combater alguma coisa que você esteja sentindo. Nesse caso aqui, nós vamos ter um fenômeno químico, tá bom? Porque depois que ele reage na água, ele não volta a ser esse comprimido efervescente, tá bom? Então, primeira parte do exercício sua memória já foi. Vamos agora para o quê? Considere as situações apresentadas a seguir e classifique-as em transformações físicas ou químicas. E aí nós temos, né? A queima de um papel. Queima de um papel vai ser química porque você não pode voltar a ter esse papel depois do processo de queima, tá bom? B, quebrar um copo de vidro. Você vai ter aí somente uma mudança no seu estado. Ele estava todo inteiro, mas ele quebrou. Ele não deixou de ser um copo de vidro. Ele é um copo de vidro, mas está quebrado. Então, quando você não tem mudança do estado, só tem mudança, na verdade, do estado, você vai ter aí uma reação, um fenômeno químico, um fenômeno físico. Na C, enferrujamento da palha de aço, tá? Quando você
acaba deixando aquela palha de aço aberta, né, disposta, onde a natureza ela possa acabar interagindo. Tem aí gotículas de água, depois de um tempo você vai observar que ela vai estar enferrujada. Quando tem essa ferrugem, você vai ter aí características de fenômenos químicos, tá bom? Quando nós acendemos o fósforo, eu comentei com vocês também, nós vamos ter um fenômeno químico, tá? Porque o fósforo ele não vai voltar a ser aquele bonitinho que era inicialmente. E temos também a formação da neve, que aí você vai ter o quê? A água no estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Quando tem mudança somente do estado, você vai ter aí um fenômeno físico, tá bom? E aí vamos para outro exercício de sua memória, que aqui vocês vão trabalhar já aquela questão dos tipos de reações. Lembrando, tem a de síntese, a de análise ou decomposição, tem a de dupla troca e a de simples troca, tá bom? Troca simples, enfim. Então, lembrem, síntese, lembrem de adição, você vai somar elementos químicos. A de análise, você vai separar elementos químicos. No caso da troca simples ou simples troca, você vai ter a troca de somente um elemento com uma molécula que estava unida. E no caso da dupla troca, você vai ter duas moléculas diferentes e elas vão trocar de lugar. Vamos ver aqui como é que vai ser, tá? Alternativa A, vocês estão observando, ó, que nós temos elementos unidos e que depois, nos produtos, eles vão estar separados. Quando está unido e se separa, nós vamos ter uma reação, né, de análise. No caso da alternativa B, nós temos dois separados e no produto eles vão estar unidos. Aqui, quando eles se unem, nós vamos ter a síntese ou a adição. C, nós temos eles unidos e se separam depois, vai ser justamente a de análise. Nós temos aqui separados e unidos como produto de síntese. Letra E, estão separados também, vão ficar unidos, síntese também. Já aqui nós já vamos partir para as questões de simples troca ou dupla troca. Simples, lembrem, ó, vocês vão ter um elemento sozinho e ele vai mudar de lugar. Quando você tem um elemento sozinho, ele muda de lugar com algum desses daqui, você vai ter a simples troca, tá bom? Então, ó, alternativa F, a letra F, nós vamos ter uma simples troca ou troca simples. Nós vamos ter aqui, ó, a presença de um que está unido, tá? Mas que depois de um tempo, ele vai acabar se separando, tá? Onde um vai estar unido, vai ter uma molécula com dois elementos diferentes, e um que vai estar sozinho. Nesse caso aqui, você vai ter o quê? Vai ter um caso de troca simples ou simples troca. Você vai ter um elemento químico aqui. Ele também parece com o de análise, né? Que é de separar, tá bom? Nós vamos ter aqui o H, tá? Que nós temos, ó, NaCl, NH4, HCl3, tá bom? Vocês estão observando o que, ó? Que são estruturas grandes que, quando vocês observarem aqui, elas vão trocar de lugar. Quando você tem duas substâncias grandes e elas trocam de lugar, você vai ter a dupla troca, tá bom? Então, H é dupla troca. Aqui, ó, vocês estão observando que nós temos dois elementos, tá? Mas isso daqui, o que é que vocês vão estar vendo nos produtos? Que eles vão acabar mudando, tá? E formando dois diferentes. Aqui, você vai observar que não vai ser de simples troca, por quê? Porque nos produtos, você vai ter duas moléculas, você não vai ter um elemento sozinho depois, como está aqui. Então, quando você tem essa mudança entre os átomos, você vai ter aqui a formação de duas estruturas diferentes, você vai ter a dupla troca, tá bom? Vamos para a J, que fala o seguinte, nós temos aqui, ó, um grande, mas nós temos um só de elemento químico, ó, 8 alumínio. Alumínio é um elemento químico só, e quando você troca com algum, e nos produtos você fica aqui, ó, com um elemento químico separado, você vai ter aí uma simples troca. E por último, nós temos aqui um que está todo unido, mas quando você parte para os produtos, você vai ver que ele está totalmente separado, tá bom? Então, quando eles estão unidos e se separam, você vai ter aí uma reação de análise, tá bom? Ou de decomposição,
ok? E agora vamos para a ciência prática que fala o seguinte. Considere os fenômenos abaixo. Primeiro, dissolução do sal de frutas. Segundo, produção de caramelo a partir do açúcar. Terceiro, desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas em armários. Quarto, alvejante em tecido colorido. Quinto, fabricação de fios de cobre a partir de barra de cobre. E sexto, queima de um pedaço de madeira. Aqui ele pergunta quais são os fenômenos químicos, quais são os fenômenos que vão acabar tendo a transformação da matéria, que vão ter uma reação química. Então, ó, dissolução do sal de frutas é aquele efervescente. Então, lembre, ele não pode voltar a ser aquele comprimido. Então, primeiro, ele vai ser uma reação, um fenômeno químico. Produção de caramelo a partir do açúcar, nós vamos ter aí também que vai ser, por quê? Porque ele vai deixar de ser aquele açúcar para ser aí o caramelo. Então, nós vamos ter aí essa característica e o caramelo ele acaba não podendo voltar a ser o açúcar, tá bom? Então, 2 também vai ser um fenômeno químico. Nós vamos ter aqui a terceira, desaparecimento de bolinhas de naftalina. Aqui nós vamos ter mudanças de estados físicos, tá bom? Nós vamos ter a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Quando tem somente a transformação dos estados, a mudança de estado vai ser uma reação, um fenômeno físico. Então, terceiro não vai ser. Quarto, alvejante em tecido colorido. Vai ser porque você vai ter uma reação química e vai mudar a cor da sua roupa, do tecido, tá? Quinta questão, fabricação de fios de cobre, tá? A partir de uma barra de cobre. Aqui você vai ter uma reação física. Por quê? Porque nesse caso, você vai ter os fios de cobre a partir de uma barra. Você não teve a modificação. O cobre vai ser o cobre, tanto na barra como no fio. Então, quando não tem essa mudança, quando você mantém o material, você vai ter um fenômeno físico, ok? E por último, queima de um pedaço de madeira, você vai ter um fenômeno químico, porque você não pode voltar a madeira a ser o que era antes, ok? Então, alternativa correta, alternativa B. 1, 2, 4 e 6 vão ser as que estão sofrendo uma reação química, certo? Vamos para a segunda questão que fala o seguinte. As imagens dos quadros A, B e C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações na matéria. A partir da análise das imagens, identifique em que situações há indícios de transformações químicas, tá? Lembrem, ó, efervescentes, nós vamos ter aí que vai ser um fenômeno químico. Nós vamos ter aqui um processo de filtração. Nesse processo de filtração, você não vai ter transformação de material, de matéria. Então, aqui acaba não sendo um processo químico, mas sim físico. E a letra C aqui, quando você tem a transformação, tem uma reação química e tem a transformação de coloração, você vai saber que é um indício de uma reação química, que aconteceu uma reação química. Então, a alternativa correta, a alternativa A e C, vão estar acontecendo, no caso, transformações químicas, tá bom? Alternativa correta, alternativa B, da segunda questão. Terceira questão. Quando transformamos matéria, ou seja, quando reagimos materiais diferentes para obtermos outras substâncias, estamos observando um tipo de fenômeno. Esse fenômeno é o quê? Um fenômeno químico, pessoal. Quando nós reagimos materiais diferentes e obtemos outras substâncias. Você teve uma transformação total das substâncias, tá bom? Alternativa correta da terceira questão, alternativa A. Quarta, qual das alternativas a seguir contém um fenômeno físico observado no dia a dia? Aqui, o que é que nós vamos observar como fenômeno físico? Derretimento do gelo, tá? Ele passa do estado sólido para o estado líquido. Transformação de estado, alternativa correta, ok? Fenômeno físico. Quarta questão, alternativa correta, alternativa B. Quinta, em qual das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Aí nós temos, né? Primeira, o reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembra-lhe os cabelos de seu amado. 2. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. 4. Com o passar dos tempos,
começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, nesse caso aqui, que nós vamos ter transformações químicas, vai ser justamente no quê? Na chama da vela, tá? Que ela vai deixar de ser uma vela, ela não pode voltar a ser uma vela. E nós vamos ter aqui a quarta afirmativa também, que nós falamos de uma tesoura enferrujando. A 1 não vai ser por quê? Porque o reflexo ele vai continuar sendo reflexo independente de onde ela esteja, tá bom? E a 3 não vai ser porque está falando de gelo derretendo. Mudanças de estados, você vai ter um fenômeno físico, ok? Então a alternativa correta da quinta questão é a alternativa D. Sexta, nós temos reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorrem mudanças de quê? Na natureza das substâncias. Quando você tem transformações na natureza da substância, você vai ter aí um fenômeno químico, ok? Alternativa correta, alternativa E. Sétima questão. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos e químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos de calor para que se evite a evaporação de um ou mais componentes desse medicamento, a decomposição e, consequentemente, a diminuição da quantidade de compostos que constitui o princípio ativo, ou 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Então, cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação, e ele pede para que você fale quais são. Então, evaporação de um ou mais componentes, nós vamos ter a passagem do estado líquido para o gasoso. Mudanças de estado, nós vamos ter que é um fenômeno físico, ok? Decomposição, quando você observa esse nome decomposição, você vai ter aí uma transformação química, tá bom? Os materiais, eles estão unidos, mas eles acabam se separando a partir do momento que você não tem um armazenamento correto, tá bom? Então, a 2 vai ser um procedimento, uma transformação química. E a 3 nós vamos ter aí a formação de compostos indesejáveis e potencialmente prejudiciais. Você vai ter a formação de compostos. Quando você forma coisas novas, você vai ter um fenômeno químico, uma transformação química, ok? Então, a ordem correta, física, química e química. Alternativa correta da sétima questão, alternativa B. Vamos agora para a oitava, que fala o seguinte. Entre as transformações citadas a seguir, aquela que não apresenta o fenômeno químico é a seguinte, a formação do orvalho. O orvalho ele é formado quando você tem neblina, tá? Que são as gotículas de água no estado gasoso, e aí depois de um tempo elas acabam se transformando em estado líquido, formando aquelas gotículas que tem justamente em plantas, em superfície. Então, se você tem a mudança do estado, você vai ter uma transformação que é física, tá bom? Então, ó, alternativa correta da oitava questão, alternativa E. Nona questão. Classifique respectivamente as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Então, dissolução do açúcar na água, nós vamos ter o quê? Um procedimento, um fenômeno físico. Por quê? Porque o açúcar ele deixou de estar em estado sólido, naqueles grãos, né? E vai passar a estar no estado líquido misturado com a água. Então, nós temos aqui um fenômeno físico no primeiro. Segundo, o envelhecimento de vinhos, nós vamos ter que é um fenômeno químico, porque você vai ter a união, a decomposição, vai ter, no caso, a formação de vários constituintes, de várias substâncias diferentes, com o decorrer do tempo, tá bom? Então, 2 vai ser um fenômeno, uma transformação química, e a 3, que é a preparação de cal a partir do calcário, você vai ter que é um procedimento, que é um fenômeno químico também. Por quê? Inicialmente você tem a cal, tá? E depois, no processo final, você vai ter o calcário. O calcário inicialmente, e ele vai deixar de ser o calcário para formar o cal e várias outras substâncias, tá bom? Então, quando você tem aí a formação
de outras substâncias que são totalmente diferentes, você vai ter uma transformação química. Então, nona questão, alternativa correta, alternativa C. Décima questão, nós temos o seguinte. A alternativa que contém o fenômeno físico observado no dia a dia é o quê? O derretimento de gelo. Acho que a gente até já fez essa questão, né? Enfim, décima questão, alternativa correta, alternativa B. Décima primeira, nos diferentes materiais abaixo, expostos ao ar, verifica-se que forma-se uma película escura na superfície do metal, bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho, o leite azeda, um espelho fica embaçado se respiramos encostados a ele e uma banana apodrece. Podemos dizer que são observados fenômenos. Fenômenos físicos e químicos, tá? Físicos nós vamos ter o quê? As bolinhas de naftalina, que elas diminuem de tamanho, elas passam do estado sólido para o gasoso. E também aqui, onde o espelho ele fica embaçado quando nós respiramos. O ar que nós respiramos, quando tem esse embaçado, né, no espelho, é como se fosse o ar se transformando no líquido. Mas, por conta da temperatura, tá, ele acaba voltando a ser gás novamente. Então, 2 e 4 nós temos que são substâncias, que são fenômenos físicos. E todos os demais, o 1, o 3 e o 5, são químicos, tá? Ó, formação de película escura vai ser justamente, pode ser ferrugem, tá? Então, é um fenômeno químico. O leite azeda, um fenômeno químico também, porque você não consegue voltar a ter esse leite normal. E a banana apodrece também vai ser um fenômeno químico. Então, alternativa correta, alternativa C. Na 11ª questão, nós vamos ter aqui, que vai ser a nossa última, né? Que pede o seguinte. Das reações químicas que ocorrem, nós vamos ter aqui, ó. Nos flashes fotográficos descartáveis, com o fermento químico para fazer bolos, no ataque de ácido clorídrico ao ferro, na formação de hidróxido de alumínio usado no tratamento de água e na câmara de gás, representadas respectivamente pelas equações, tá? E aqui nós vamos ter justamente as características de cada um, de como é que acontecem essas reações aqui. O que é que ele pede? Para que você observe e marque qual a alternativa de decomposição. Decomposição, lembrem, decomposição ou análise. Nós vamos ter substâncias que vão estar unidas e depois disso, como produtos, vocês vão ter substâncias que vão estar separadas. Dessas equações aqui que nós estamos observando, a única que está unida e que acaba se separando depois de um tempo, como produtos, vai ser justamente a equação que acontece na afirmativa 2, tá? Com fermento químico para fazer bolos. Então, a alternativa 2, nós temos uma molécula onde você vai ter vários elementos unidos, mas depois você vai ter aí, ó, a formação de vários materiais, de várias substâncias diferentes. Então, a alternativa correta da 11ª questão, alternativa D, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse assunto e qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!